Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa Up, Altos Papos, e hoje a gente vai tratar de temas sociais, o cristão e os temas sociais. E aí, ficou curioso? Vem com a gente que já já a gente conversa sobre isso. Muito bem, galera, a gente está aqui com o Tom Nunes, dá oi aí pra galera, Tom. Fala, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Nosso companheiro de Ministério Jovem, e a gente vai hoje abordar no programa questões sociais, né? Será que isso impacta, será que isso afeta na vida do cristão? Será que você, jovem, tem a ver com essa questão social? Vamos tentar descobrir. É interessante a gente abordar esse tema porque, assim, quando a gente fala de questões sociais, Tom, a gente está falando de questões que afetam a sociedade que a gente vive, né? E aí, para a gente já pensar diretamente aqui, já ir para o nosso primeiro tema aqui, né, o tema que a gente vai tratar, vamos falar sobre a pobreza, né, que no Brasil é uma questão que afeta muito a nossa população, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas pobres e até abaixo da linha da pobreza. Eu me recordo de um programa anterior aí, Tom, que você falou que 150 milhões de pessoas, mais ou menos, passam fome no Brasil. Né? Tem alguma insegurança alimentar. Mais ou menos. Então, assim, é muita gente, né? E isso tem a ver com a pobreza. Vamos tentar entender um pouquinho a gente, enquanto cristãos que somos, né? O que a gente tem a ver com isso, né? O que a Bíblia vai trazer para nós com relação a isso. E aí, para a gente já começar aqui a trocar essa ideia, Tom, tem muita gente que se apega na desculpa de que não ajuda ninguém porque as pessoas não querem saber de trabalhar. Tem muita gente que não dá um valor no trânsito porque sabe que a pessoa é vagabunda, sabe que a pessoa se aproveita, sabe que a pessoa ela não tem interesse nenhum, né? Ou até em alguns casos que a pessoa não necessita, ela está ali porque ela só quer levantar mais dinheiro, né? Tem pessoas que são aposentadas, recebem benefício do governo e estão no sinaleiro pedindo né, um dinheiro ou vendendo alguma coisa. Então tem muita gente que fala assim, eu não vou ajudar porque eu não sei quem é essa pessoa ou se ela precisa realmente ou não precisa. Para a gente começar a conversar... Na dúvida não ajuda, né? Na dúvida não ajuda, né? Quando, na verdade, na minha humilde opinião, tinha que ser o contrário. Na dúvida ajuda, né? Faz a tua parte. Né? Faz a tua parte. Quem vai responder pelas coisas erradas não é você, é essa pessoa, né? Mas a gente age de maneira contrária, justamente. A gente fala assim, não, na dúvida não vou ajudar porque eu não sei o que ela vai fazer. E aí tem até crianças, né, que são usadas pelos pais, tal, em sinaleiros e tudo mais. E a gente tem
tem esse viés aí que a gente acaba não ajudando tanto quanto deveria ajudar. Sinaleiro, pessoal, é farol, semáforo em Curitiba. Desculpa aí, né? Que é eu aprendi região... porque eu vivo com o pessoal de lá, então sinaleiro é semáforo, farol. Farol, tá bom, semáforo. Desculpa aí, não, gente. O pessoal fica acochambrado aí. Desculpa aí. É só pra gente entender. Então, no farol, né? Uma outra questão também importante que as pessoas não ajudam, não baixam o vidro e tudo mais para dar dinheiro é a questão da segurança, né? Uhum. Com medo de ser assaltado e tudo mais. Então, a gente também precisa trazer esses dois viés aqui. Mas o fato é que a gente, enquanto cristão, Tom, a gente precisa... a gente tem o dever de ajudar. Eu diria dever. Dever, né? Eu não vejo outra forma de viver o cristianismo se não for dessa forma, com essa visão de ajudar o próximo. Porque foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus ensinou para nós, foi isso que Jesus deixou para nós, né? Eu gosto da ideia de Jesus ajudar aquelas pessoas que ficam à margem da sociedade, né? Aquelas pessoas que ninguém dava nada, não dava importância nenhuma, né? Jesus vai ao encontro dessas pessoas e ajuda, né, essas pessoas nas necessidades delas. Então isso para mim é uma lição. Agora, pensa assim comigo, Tom, se a gente tem 150 pessoas, mais ou menos, que né, tem essa questão aí da falta de alimento. E aí, vamos diminuir um pouco esse número aí para trabalhar essa questão da linha da pobreza aí, né? 100 milhões ou talvez até menos, não sei, né? Tô chutando aqui. E a gente não influencia, não age diretamente aqui, qual é o nosso papel enquanto sociedade, estou dizendo, né? Nós estamos tratando questões sociais, né? Não estamos falando da questão espiritual, de pregar o evangelho, de falar que Jesus salva, que é muito importante, que é a nossa maior missão. Mas hoje aqui o foco é a questão social. Qual é a nossa maior missão enquanto igreja de Cristo, então? Enquanto cristãos, Tom? O que você acha que a gente... onde você acha que a gente está pecando, devendo, né? E não está se importando, eu acho que talvez seja o tema, né? Não está se importando com essa miséria alheia. Você sabe, Lisério, eu tenho uma compreensão a respeito disso, que assim, é até uma expressão que o pessoal costuma usar, né? De não dar o peixe, mas dar a vara e ensinar a pescar, né? Pedro, quando se depara com um paralítico, ele tá ali pedindo esmola, né? E aí Pedro fala assim, não tenho dinheiro, cara, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, né? Ali tá resolvida a questão do ponto de vista social, porque aí o cara tem a vida restabelecida, a dignidade restabelecida, ele pode começar a voltar a trabalhar e buscar o seu próprio sustento. É bem verdade que, de novo, para não entrar numa questão muito ideológica ou qualquer outra coisa que valha, mas para além da necessidade ali do alimento, né, da vida, eu acho que a igreja pode e deveria contribuir muito para buscar a solução dos problemas, né? Então, a gente tem uma campanha de doação de alimentos, por exemplo, mas não tem só isso. Porque isso resolve o mês ali, né? Resolve imediato, né? O de imediato, né? Então, aquela família vai ali, retira uma cesta básica. Lá em Taipas a gente tinha a campanha do leite, né? Era um ponto de distribuição de leite. Essas pessoas iam lá toda semana, retiravam 1, 2, 3, 5 litros de leite, né? Toda semana, para passar a semana. Diga-se assim, só observação, pessoas cadastradas, pessoas era isso a gente fazia parte conhecidas, fazia parte de um programa do governo, né, para fazer essa distribuição. Mas é só isso, né? É só doar o alimento, é só doar o leite, é só distribuir o leite, ou a igreja pode, a partir dos seus membros, que são pessoas posicionadas, cara, a gente tem na igreja advogados, a gente tem na igreja médicos, a gente tem na igreja pessoas com profissões das mais diversas e que poderiam de repente fazer cursos profissionalizantes, porque não é só resolver a questão do alimento na hora, isso também, né? Thiago vai dizer assim, cara, se você se encontra com alguém em necessidade, diz vai em paz, mas não resolve o problema da fome, né? A sua Jesus te ama. Jesus te ama, ele é o pão da vida, né? Mas o cara tá com fome, então Jesus, o pão da vida, não resolve o problema. A barriga dói de fome, né? Quem tem fome tem pressa, né? Eu lembro de um dia que a gente tava num grupo de WhatsApp debatendo sobre um tema, e aí o assunto era doação, e aí chegou para mim uma demanda, e eu mandei no grupo, e passou um dia e ninguém respondia. 3 dias depois, alguém me respondeu, me procurou. E aí me perguntou, e aí, então, o que você fez? Eu falei, cara, como ninguém no grupo se manifestou, eu mesmo
procurei outro grupo de pessoas para ajudar, porque quem tem fome tem pressa, cara, não dá para esperar. Né? A criança não tinha leite no dia, 3 dias depois já foi. Entendeu? Então, quem tem fome tem pressa. Então, só que só isso não basta. A minha compreensão sobre isso é essa. Assim, só resolver aquele problema não basta. É possível, é necessário que a igreja, que se pretende relevante naquela comunidade onde ela está inserida, ela precisa colocar os seus dons e talentos, movimentar a sua comunidade para fazer alguma coisa pelo bairro, por aqueles que estão indo lá buscar o alimento, porque senão o ciclo ele continua viciado. E o ser humano tem muito isso, né? Claro. Assim, ele se acomoda, né? Eu vou lá porque a igreja me fornece uma cesta básica. E tá tudo bem. E assim, resolvemos um problema? Sim. O de imediato, sim. Mas e aquilo além disso? Eu ouvi esses dias um relato de um amigo, meu companheiro. Ele observou um menino na igreja que tinha 12 anos, e o menino de uma família desestruturada, morando numa comunidade bem pobre. Era aquele carinha que chegava no culto, só ele ia pra igreja, os pais não iam, né? O pai nem tinha, era a mãe só. Ele chegava no cantinho e ficava ali o tempo inteiro, cantinho, entrava, saía do mesmo jeito, e ninguém dava nada pra ele. E ele falou, não, eu vou pegar esse cara pra discipular. Ele ensinou a tocar o violão, basicão. O menino não tinha como comprar o violão, ele deu um violão pro menino. Hoje o menino tá aí arrebentando, tocando numa banda de uma regional por aí. Uau! Né? Ele adotou esse cara como filho, entendeu? Alguém se dispôs a ensinar. Então, assim, eu acho que não é só o imediato. É olhar para alguém, é olhar para uma situação e olhar para além daquilo. Entendeu? Olhar para além daquilo. Eu gosto dessa tua visão, então, eu acho que, e concordo muito com ela, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente precisa, na verdade, sim. Quando a gente fala de amar as pessoas, é o amor integral, né? É o amor que se preocupa com todas as áreas das pessoas. Eu gosto muito disso e acho que a gente pode fazer muito enquanto igreja nessa questão. Nas duas questões. Na questão de ajudar os necessitados de imediato, né, de ter essa ajuda mesmo ali no sentido de comida imediata. Como você falou, quem tem fome tem pressa. Cara, precisa ajudar essa pessoa. E aí vincular ela, né, fazer alguma forma de cadastro, trazer algum programa, fazer alguma situação, alguma atividade que ela seja inserida na sociedade, na igreja, inclusive. Né, o movimento Radiação tem agora com a pandemia parou, né? A questão do karatê, né? Do curso de culinária, ou seja... Tivemos ontem, inclusive. Voltou, né? Graças a Deus, olha que benção. Então, assim, inserir essas pessoas dentro de alguma coisa que ela possa produzir a sua renda, que ela possa gerar a sua renda de alguma forma, né? Não ficar à margem da sociedade sempre pedindo, né? Lógico que tem questões envolvidas aí, por exemplo, com questão que a pessoa às vezes, né, tem alguma deficiência, é outra história, né? Mas as pessoas que têm a sua condição, por exemplo, física dentro de uma normalidade, por que não inserir ela num curso profissional, né? Por que não inserir ela em alguma situação que ela possa estar desenvolvendo essa questão? Mas eu só queria voltar um pouquinho aqui, Tom, porque acho importante assim, mas dá comida para ela. Opa. Dá comida para ela. O primeiro passo é esse, dá comida para ela. Né? Que é o de imediato, né? Ajuda ela naquela necessidade dela. Depois vamos tratar, depois vamos ajudar, depois vamos ver o que a gente consegue fazer na sequência. Eu acho que esse é o grande ponto. A minha pergunta com relação a Pedro lá na porta, né, do templo, quando o mendigo está ali, é assim, e se ele tivesse dinheiro quando o cara pediu uma esmola para ele? Ele iria dar o dinheiro e iria orar em favor? Eu acredito que sim, porque Jesus ensina isso, né? Mas assim, ali ele não deu dinheiro porque ele realmente não tinha dinheiro. Ele não mentiu, né? A frase não tem ouro nem prata não é uma mentira. Isso, né? E aí que eu queria entrar um pouquinho, porque às vezes a gente não ajuda tendo condições de ajudar. Mesmo tendo. Entendeu? Porque lá Pedro falou assim, eu não tenho nenhum dinheiro aqui, não posso te ajudar com dinheiro, mas eu posso te ajudar com Jesus Cristo na tua vida. Mas às vezes a gente tem condições, Tom. E é isso que eu queria chamar a atenção aqui daquela galera que tem condição. Cara, a gente às vezes tem condição. Por que a gente não ajuda? Né?
A gente precisa ajudar. A gente está nesse mundo para fazer a diferença, para ser diferente, né? E não porque a minha ajuda ao pobre, a minha ajuda ao necessitado, né? A obra que eu fizer vai me salvar. Isso é bem importante deixar claro, né? Porque tem um segmento religioso, né? De uma outra denominação que eles tratam isso, né? As boas obras salvam, né? A gente que é cristão e que entende a Bíblia, a palavra de Deus, entende que a graça é que salva, não é pela obra. Uhum. Mas a gente foi chamado para fazer a boa obra. Depois de salvo... Para nossa fé não ser morta, né? Para nossa fé não ser morta, né? Ela não é só fé, né? Ela tem que ser acompanhada de obras. Uhum. Então, por que não ajudar? Eu acho que a gente precisa trabalhar esse conceito em nós, sabe, Tom? De ajudar o necessitado, de ajudar aquelas pessoas e, assim, dar mais ajuda do que ela está pedindo. Eu acho que essa é a grande questão, é caminhar a segunda milha com ela. Porque ela pediu o alimento, você dá o alimento e dá mais alguma coisa. Você dá uma possibilidade de um curso profissionalizante, você dá a oportunidade dela ser inserida em alguma atividade, em algum contexto ali da sociedade. Você dá mais oportunidade para ela, além do que ela está pedindo. Para fazer de fato a diferença, né? Eu contei esse relato desse meu amigo que discipulou o menino, né? Para a satisfação com que ele conta isso, né? De, cara, eu vi uma atitude minha mudando a história de uma outra pessoa. E ele tinha condições de ajudar. Ele tinha condições de ajudar. Tinha condição de dar um violão para essa pessoa, entendeu? É nesse ponto que eu falo assim, tendo condições, né? O Tiago vai falar assim, ó, aquele que pode fazer o bem, que sabe que tem que fazer o bem e não faz, tá pecando. Olha onde a gente chega. A gente chega na implicação de pecado, tendo condições. Não ajudando, peca. Uhum. Isso Aí tem um texto bem interessante aqui, que é de 1 João, diz assim, ó, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só que forte. Como é que eu posso dizer que sou cristão, cara? Parece que não dá pra dizer, né? Parece que não dá pra dizer, né? E aí, quer ficar bravo, fica com a Bíblia. Não fica com a Bíblia, exatamente. É a Bíblia que está dizendo. Né? E aí a gente é uma igreja inserida numa sociedade, e aí a gente tem, né, muitas igrejas em comunidades muito carentes, né, Tom? Comunidades muito pobres. E o que essa igreja está fazendo de diferença lá nessa comunidade, sabe? O que ela está trazendo de benefício lá para essa comunidade? Está pregando o evangelho? Amém, glória a Deus. Mas está fazendo o que mais para as crianças que estão ali ao redor, que estão nessa comunidade, né? Para os pais que estão desempregados? Eu acho que a igreja existe como instituição também para fazer essa diferença. Para ser relevante, né? Para ser relevante. Para ser relevante. A igreja, quando não pratica isso, ela perde uma grande oportunidade e dá margem e abre espaço para uma porção de outras iniciativas que ela poderia fazer, não é? Você citou aí uma outra linha religiosa, né, que baseia, não é nem a salvação, né? Eles não tratam nem como salvação, né, mas a evolução, né? Para conectada diretamente às boas obras, né? A fazer a caridade e tal. Né? Quando a igreja não faz, ela abre espaço e ela tem responsabilidade, eu ousaria dizer que ela tem culpa quando um outro tipo de instituição se estabelece e faz o trabalho que ela poderia fazer. Por quê? Quando ela executa isso, ela está realizando um trabalho que aborda os dois aspectos da vida, né? A condição humana, a vida social e a religiosa, que estão conectadas. Né? Se você aproveita essa oportunidade, você tem a chance ali de levar evangelho e caridade. E se você planeja e executa para além da caridade, a mudança de vida social. Assim, imagina uma igreja com grande potencial, inserida numa grande comunidade, que pode preparar curso ali profissionalizante para as pessoas, um curso de idioma, por exemplo. Né? Uhum. Um curso de idioma. Fazer um grupo de trabalho que que aplique testes vocacionais na molecada que está ali na comunidade. A gente reclama tanto quando tem funk nas comunidades, quando tem bailão, quando tem bagunça, mas a igreja está ali inserida
e não fez nada pra mudar aquela realidade. Uhum. E aí é muito difícil, é muito fácil reclamar, né? É muito fácil colocar nesse lugar de mas isso aqui tá perdido, não tem jeito. Cara, a igreja não tem o direito de dizer que alguém tá perdido. Ela tem a obrigação de resgatar aquele que tá perdido. Isso. E uma das formas de alcançar aqueles que estão perdidos é a caridade e a ação social. É olhar para a necessidade, né, Tom? Eu me lembro que num outro programa você citou Jesus dizendo assim, né? Quando Jesus olha para a multidão, eles estão com fome, né? Jesus se compadece Isso, daquilo. Marcos Ou 8. seja, olhar e falar assim, eles estão com fome. Puxa, o que nós vamos fazer? Né? Eles estão com fome. E aí os discípulos vão ali, não, mas espera, vamos ver. Tá, resolveu o problema. Resolveu o problema ali. Ou seja, já imaginou se Jesus fala assim, não, eu já preguei para eles o reino de Deus. Tá bom, eu sou o pão da vida e eles vão para casa. Né? Então, assim, e é isso que a gente aprende com Jesus e a gente precisa colocar em prática. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, que você falou, de inclusive pregar o evangelho. Através de. Eu acho que essa é a grande sacada que a gente talvez não tenha percebido ainda. A sociedade, né, principalmente a sociedade brasileira, principalmente com questão de inflação, de tempos difíceis, né, financeiramente falando, né, as situações complicadas que estamos vivendo, né? O tempo que a gente vive, né, Lisandro? O tempo que a gente vive, né? E assim, a gente tem uma grande oportunidade nas mãos de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sabe, às vezes assim, ir lá na casa do necessitado, levar uma cesta básica, ler um versículo da Bíblia, fazer uma oração. Posso fazer uma oração aqui na sua casa? Sabe? Coisa simples. Ninguém está falando para você colocar o cara, né, na FATAP. Né? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, ó, leva um alimento, leva o que ele está necessitando e leva uma palavra de Deus também, né? Leia um versículo da Bíblia, faça uma oração, né? Vê o que mais você pode ajudar, converse, se interesse pelas necessidades, porque tem diferentes necessidades, né, Tom? Tem pessoas que estão passando fome porque tem alguma questão de doença, por exemplo, na família, que ninguém consegue trabalhar, né? Tem criança pequena. Aí é uma questão. Tem outra questão que o cara não tem qualificação, por exemplo, que é o que você falou assim, a gente podia trabalhar algumas questões de qualificação dentro da nossa própria igreja. O cara não tem qualificação, não consegue emprego. Outros não querem mesmo. Então, assim, a gente precisa também saber, né, ter o discernimento do que a gente está tratando naquele momento. Porque o fato a gente vai precisar ajudar. E aí a gente precisa saber se a pessoa também não está só se aproveitando, a pessoa não quer só o dinheiro, né, ou trocar o alimento por dinheiro para usar com vícios e coisas desse sentido. Mas o fato é que a gente precisa se interessar pelas necessidades das outras pessoas. Eu acho que essa é a grande sacada do evangelho prático para nós, sabe, Tom? A gente se interessar, a gente amar outra pessoa a ponto de se interessar e saber, Tom, e aí, cara, como é que você tá? Até para descobrir se o cara tá de sacanagem ou não, se você tá indo lá só se aproveitar, você né, precisa pegar se o dinheiro, aproximar. você só vai descobrir se aproximando. Não tem outro jeito. É até para discernir, até para filtrar, né, e saber com quem está lidando, você tem que se aproximar. Só que isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Por vezes, isso vai te colocar numa situação de muito conflito, porque a nossa primeira resposta para esse tipo de demanda é repelir, né? Sim, a primeira coisa que a gente quer fazer assim, ó, eu não tenho prata nem ouro. Eu me lembro, Lisandro, de uma situação, de novo para instalar taipas, né? Da minha querida missionária Marlene, que está lá em Maringá agora. Um dia era culto de missões, e aí eles chamaram um evangelista para pregar, que tinha um trabalho missional muito interessante mesmo. Chegamos de manhã na igreja, tinha um mendigo fedido. Pense numa pessoa fedida, toda emporcalhada. Na frente da igreja? Na frente da igreja, com um saco preto nas costas. Cara, mas ele tava muito podre de fedor. Podre. E aí, ele ficou na porta da igreja, pedindo moeda, pedindo esmola. Todo mundo que chegava, me arruma uma moeda. Mas ele tava muito assim, muito rude na abordagem, entendeu? Não era alguém assim, pô, você pode me ajudar? Pô? Geralmente as pessoas abordam assim, né? Não, ele ia o contrário. Cara, e aí, me dá uma moeda aí, meu. Eu sei que você tem, me dá um dinheiro aí. Então, muita gente assim, caramba, o cara folgado, não vou dar não. Eu cheguei com meu filho, eu realmente não tinha nenhum centavo. Não tinha nenhum centavo.
E ele falou assim, pô, me dá uma moeda aí. Ô, barbudo, me dá uma moeda aí. E eu falei, cara, não tem, me desculpa ali. Capaz, você não tá querendo dar. Aí eu falei, cara, subi. E eu subi com meu coração assim, caramba, eu não tô mentindo, eu não tenho. Mas bravo com ele. Uhum. E ele bravo comigo, me xingando lá na porta. Sim. Aí eu falei, cara, Senhor, tô na porta da igreja, vou subir. Aí subi, tô ali em cima, daqui a pouco ele sobe. Qual foi a primeira reação das pessoas? Cara, deixa esse cara aí no fundo. Ele falou assim, não, eu quero sentar lá na frente, no primeiro banco. Aí, não vai, deixa, não deixa. Não, deixa o cara sentar no primeiro banco. Ele vai lá no primeiro banco, sentou, ele passou o corredor, a igreja lotada. Ele passou o corredor inteiro, foi lá e sentou na primeira fila do banco. E aí o diretor do culto de missões tá, ó, pessoal, a gente tá aqui, tá esperando o missionário chegar, que o missionário não chega, né? Então, de repente, se ele não chegar, eu mesmo vou pregar. Daqui a pouco o rapaz se levanta. Ah, o pregador não chegou não? Então eu quero pregar. Com o saco nas costas aqui, fedido lá na frente. Ah, então eu quero pregar. Vocês deixam eu pregar? Aí o pessoal da igreja assim, caramba, e agora? Deixa ou não deixa? Ninguém sabia da cena, ninguém sabia. Ele era missionário, disfarçado de mendigo. Esse cara pregou 1h30. Pensa num culto de confronto, de tirar a gente do nosso lugar de nossa zona de conforto. Mas entendeu? Ele era o missionário, cara. Então Deus deu o chamado. Ele é ex-Cracolândia, ele foi resgatado de lá, né? Então o chamado, ele falou assim, ele contando a experiência dele. Quando Deus chama ele para pregar, resgata ele, Deus fala para ele, ó, você vai se apresentar nas igrejas desse jeito, da forma como eu te resgatei. E depois você se revela. Então essa é a abordagem dele. A nossa primeira reação é repelir. É repelir, sempre é repelir. Sempre né? repelir. E aí, assim, e o que eu vejo mais grave nessas situações, assim, não estou dizendo no exemplo que você deu, né? Mas só pra gente pensar assim, é que muitas vezes a gente tem uma condição de dar alguma coisa, Tom. Sem dúvida. A gente tem uma condição de dar alguma coisa. E isso é uma das coisas que mais me incomodam, é que a gente, mesmo tendo condições de dar, a gente não dá, né? E não estou falando assim que você tem que sair distribuindo dinheiro, nada disso não, né? Mas é assim, cara, a gente tem a mínima condição de dar um pouquinho, de ajudar um pouquinho, e a gente acaba não ajudando. E talvez a gente não ajude, então, porque a gente pense nessa questão do dinheiro, né? A gente tratou isso em outros programas, né? O amor ao dinheiro, né? A avareza, né? Ela é uma série dos pecados capitais, né? Isso, é a raiz de todos os males, ou seja, a gente se apega talvez ao dinheiro de tal forma que despreze a necessidade do outro ser humano, né? Quando Jesus vem e fala assim, ó, esquece do dinheiro, o importante é a vida do teu próximo, né? O importante é amar o teu próximo como você mesmo. E isso é muito forte. Eu acho que assim, a gente tem uma grande oportunidade enquanto igreja, dentro da sociedade que a gente vive, dentro do contexto que a gente vive, de ajudar as pessoas. Às vezes a gente fala assim, missionário tem que ir para a África, tem que ir para... Não, cara, tem comunidade carente, extremamente pobre, muito próximo de você, é só você procurar, é só você sair da zona de conforto, é só a gente sair da zona de conforto, então. A gente, enquanto cristão, precisa sair dessa zona de conforto e buscar essas pessoas, atender essas necessidades e trabalhar com essas pessoas, né? De repente a gente tem talentos perdidos aí, como o rapaz do violão que você falou, né? Pessoas que podem ser missionários. Alguém foi lá na Cracolândia e buscou esse missionário lá, né? Uhum. Alguém foi lá e falou, ajudou ele, atendeu a necessidade dele lá. Ou seja, a gente precisa sair da nossa zona de conforto para ajudar os mais pobres, os mais necessitados, porque esse é a essência da ação do evangelho na Terra. Essa é a essência, né? Eu acho que é isso. Tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente vai trabalhar outros temas sociais, tá, pessoal? Pilton, a gente vai trabalhar outras questões sociais aí que a igreja está inserida, está envolvida e que a gente precisa lidar, tratar, conversar sobre essas questões para viver da melhor forma possível aqui na Terra, né? E para sermos igual à igreja de Atos dos Apóstolos, né? Cairmos na graça do restante do povo, que quando olhar para a igreja fala assim, ó, esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo que expressa na teoria e na prática o verdadeiro amor de Jesus. É isso aí. É isso aí, né, Tom? Gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Curtam, compartilhem aí o programa com as outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço, Tom. Até a próxima, pessoal. Valeu, Lizera. Foi muito bom bater esse papo de novo com você.
Pessoal, até mais, até a próxima. Grande abraço e não esquece, compartilha o link aí com a sua galera, tá bom? Valeu. Um abraço, até mais, pessoal. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas.